Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe a presença de Deus para receber. Olá, irmãos, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos dar continuidade sobre questão do dízimo, tá? Esse é um 6º vídeo e eu peço a vocês que me acompanhem lá no meu canal, tá? Não espere as notificações chegar para vocês, porque quando você envia 2 vídeos ou 3 vídeos, somente uma notificação vai para vocês. Então vocês têm que ir para o canal das pessoas para poder ver os temas sobre questão de dízimo e outras coisas a mais, tá? Então, nem todas as notificações dos vídeos que nós publicamos, ela chega para vocês, tá bom? Então, é muito importante vocês, a partir de agora, conhecer toda a verdade do dízimo, que muitas pessoas nunca viram e também nunca foi dito pelos pastores, ok? Como eu sempre falo, meus amados irmãos, a Bíblia não é para todos, porque nem todos querem se tornar pessoas sábias. Tem preguiça de buscar a Bíblia, porque vive mais pensando mais nas coisas terrenas, vive mais preocupada mais com o seu sonho, com prosperidade. Então nem todos são sábios. Então a maioria das pessoas aprende só no ouvir, no disse-me disse dos pastores. Então eles aprendem mais com os homens em vez de procurar a Bíblia, tá bom? Então a partir de agora nós vamos continuar Deuteronômio. Amados irmãos, é muito incrível o que você vai descobrir a partir de agora sobre a questão desse mistério dos dízimos, tá? Aquela parte onde Jesus fala sobre o imposto, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que muitos não entendem, muitos pastores não compreendem o que Jesus quis dizer, dar a Deus o que é de Deus. Então a pessoa dizer que Jesus não falou do dízimo, essa pessoa precisa se converter e Deus ensinar para essa pessoa. Então vocês têm que aprender com Jesus, com o próprio Deus, com o Pai e o Filho. Vocês têm que aprender com o Pai e o Filho, porque o que o Pai falava, o Filho falava para os apóstolos escrever e deixar escrito hoje para nós, tá bom? Então vamos, amado, continuar aqui Deuteronômio. Vamos agora, amado irmão, para Deuteronômio 16:9, tá? Deuteronômio 16:9 diz assim. Deuteronômio 16:9 diz assim, olha só. Diz assim: 7 semanas contarás, quando a foice começar na seara. Entrarás a contar as 7 semanas e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com oferta voluntárias nas tuas mãos, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e teus filhos e tua filha, e teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e os estrangeiros, e os órfãos, e as viúvas que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus lhe escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que fosse servo no Egito, e guardarás este estatuto e os cumprirás. Então aqui, irmão, nós temos aqui o chamado Pentecoste, tá? Pentecoste. Então vamos aqui meditar. Então aqui, irmão, havia um ano em que celebrava essa festa do Pentecoste, tá? Então era onde as pessoas nessa festa levavam, né? Dava voluntariamente, que é para ajudar uns aos outros ali. Um levava um carneiro, um levava um pão, outro levava, cada um levava a sua comida, né? Um
ajudando os outros, ok? Então essa festa de Pentecoste é aquela festa que aconteceu lá no Pentecoste, no Novo Testamento, aonde ali teve o dom de línguas, que é falar a língua dos homens. Então, quando havia essa festa do Pentecoste, que está aqui no Velho Testamento, então as pessoas de fora, elas vinham para essa festa em Israel. Então foi nesse exato momento, nessa festa de Pentecoste, que houve ali a pregação do Senhor, ok? Então, algumas igrejas pentecostais disse que ali foi a língua estranha dos anjos, que foi a língua dos anjos. Irmão, fuja dessas igrejas pentecostais, que ali não tem nada a ver com língua dos anjos. Aquilo que aconteceu no Pentecoste era a língua dos homens. Mas nós temos provas que existe a língua dos anjos, que quem só entende é entre a pessoa e Deus. Isso tudo, irmão, você vai conhecer, tá bom? Então vamos aqui, irmão, agora para... Então aqui é chamado, ok? Então aqui é chamado a festa do Pentecoste, que era as ofertas voluntárias, ok? Festa do Pentecoste, voluntária. Agora, amados irmãos, vamos para Deuteronômio 18. Vamos para Deuteronômio 18, que diz assim, preste bem atenção, tá? Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhe é devido comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como ele tem dito. Será este, pois, o direito devido ao sacerdote, da parte do povo dos que oferecem sacrifício. Será gado ou rebanho, tá, meu irmão? Que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Irmão, isso aqui é muito tremendo, irmão. Irmão, isso aqui é muito tremendo. Você veja que aqui completa. Vamos meditar, ok? Olha só, veja só. Então você veja aqui, irmão, que a herança dos sacerdotes era Deus. Então, os sacerdotes levitas, eles dependiam do dízimo das ofertas do povo de Israel. Então você veja aqui que é o gado, né, o carneiro, o bucho, a queixada. Irmão, veja que tudo bate, como eu falei lá em Êxodo, a porção de Arão. E qual era a porção de Arão? E isto é estatuto, irmão, perpétuo. Estatuto perpétuo. É a herança do sacerdote, é a herança do pastor. Mas isso não significa que o pastor tem que botar jugo na ovelha, que o pastor tem que ficar vivendo do dízimo e botar jugo, forçar as ovelhas. Não existe isso para Deus, ok, irmão? Se não tem dízimo, que o pastor ele procure um trabalho. Deixa Deus trabalhar, tá? Não é botar jugo na pessoa, ficar citando Malaquias, botando medo nas pessoas. Isso não são pastores de Deus, são lobos, ok? Então o que eu quero declarar para os irmãos, veja ali, amado irmão, o dízimo, a oferta. Você tem que entender que dízimo significa uma oferta que o povo dava para os sacerdotes. O gado, né, a ovelha, o bucho, a queixada que eles comiam, era a mesma coisa de Arão, a porção de Arão. Irmão, vocês têm que entender e ler a Bíblia, irmão, de Gênesis ao Apocalipse, tá? Então eu peço aos meus amados irmãos que vocês acompanhem todo esse tema que eu estou trazendo, vocês mesmos leiam em casa. Vocês têm que ler devagarzinho para compreender. Você não pode ler na carreira,
sair desembestado, vai para lá, vem para cá. Você tem que começar como está lá, eu explicando. Você começa por Gênesis, para entender que o dízimo, que era uma oferta ao Senhor, era segundo o coração, desde Gênesis. E também com Abraão, e também com Jacó. O dízimo era segundo o coração. Irmão, acompanhe esse canal, porque você tem muito a aprender do mistério que eu vou mostrar para vocês. Agora a pergunta é, o dízimo ele é 10%, ele é forçado você dar 10%? Irmão, acompanhe esse vídeo que você vai descobrir tudo, tá? Então vamos aqui, irmão, continuar. Vamos aqui continuar, olha só. Será este, pois, o direito devido ao sacerdote. Agora vamos aqui, irmão, para o versículo 4, tá? Deuteronômio 18, versículo 4. Dá-lhes as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias das tosquias das tuas ovelhas. Irmão, isso aqui é muito incrível. Veja que é como eu falei lá, a porção de Arão, o azeite, o vinho. Irmão, é muito incrível, tá? Então vamos continuar. Que é chamado de primícia, ok? Então aquela oferta que Arão e seus filhos, sacerdotes, e os seus filhos, sua casa comia, ali era a primícia de Arão, ok? Não tinha um nome ainda assim, né? Lá quando eu mostro, mas cá já começa a aparecer o nome, a 10ª, né? Que é dízimo, que daqui a pouco você vai conhecer o restante sobre manjares, ok? Então vamos lá, olha só. O versículo 5. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tribos para ministrar em um nome do Senhor. Então veja, amado. Então, os levitas, eles ministravam no altar. Então, é como os pastores, eles ministram no altar. Na casa, entendeu? Ministram no altar. Irmão, eu quero dizer para vocês uma coisa aqui que vocês têm que compreender. Os levitas, eles se afastaram de Deus. Então, os levitas perderam o seu cargo. Irmão, é muito importante, você tem que conhecer o que a Bíblia diz. E não o que diz, o disse-me disse, de pastores do hebraico, do judaísmo, da teologia. Entende, irmão? Vou mostrar tudo para vocês. Os levitas pecaram. Eles perderam o seu cargo e se tornaram... A função dos levitas foi outra agora. Então me acompanhe esse vídeo aqui sobre o dízimo, que eu vou trazer isso que eu estou falando aqui, ok? Então olha só, amado irmão. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tuas tribos para ministrar em nome do Senhor. Ele e seus filhos todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, de todo o Israel, onde ele habitar, e vier com todo o desejo da tua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas que assistirem ali perante o Senhor, porção igual a deles terá para comer, além das vendas dos seus patrimônios. Então veja aqui, irmão. Então você veja aqui que as pessoas vendiam os seus patrimônios. Então existia ali dinheiro. Em Gênesis já existia dinheiro, como eu já provei, aí já publiquei para vocês. Em Gênesis já existia dinheiro e em Êxodo já existia dinheiro. Então o povo vendia seus patrimônios e aí um ajudava aos outros. Eles sempre ajudavam aos outros. Ok, meu irmão? Então veja aqui, o versículo 9. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Não se acharás entre ti. Irmão, isso aqui é muito importante, que depois eu vou trazer para vocês, tá?
Isso aqui é muito importante. Então Deus está dizendo que não é para fazer, conforme segundo o costume daquele povo que estava em Canaã. Tá? Antes de o povo de Israel entrar na terra de Canaã, que mana leite e mel, ali havia um povo idólatras de imagem, ok? Então Deus disse que não é para fazer conforme o costume deles, de venerar imagem, né? Venerar imagem a ídolos, a homem, glória de homem. Tá, irmão? Então isso aí eu vou trazer depois para entender. Então vamos aqui, irmão, olha só. Vamos agora, irmão, para Deuteronômio 26, tá? Deuteronômio 26. Olha só o que diz. Olha só. Veja só. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, a possuirá, nela habitareis. Tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolherás da terra, que te dá o Senhor, teu Deus. E as porás no cesto e irás ao lugar, irás ao lugar que o Senhor teu Deus te escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naquele dia for sacerdote, e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e porás diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Então vamos aqui, irmão, meditar. Então aqui, amados irmãos, olha só. Deus, ele escolhia um lugar para as pessoas dar o dízimo, ok? Então ali, Deus, ele botava o seu nome. Cada lugar que as pessoas davam o dízimo, que Deus escolhia, ali Deus botava o nome, ok? Então, nós temos igreja que levanta o templo, né? São templos chamados pequenos, né? Sinagogas pequenas, igreja, templos pequenos, que ali é um lugar de oração. Ali é a casa de oração. Deus não habita, Deus não mora naquele templo, tá? Vou trazer todo o mistério sobre isso aí, tá? Então, ali é casa de oração, onde as pessoas se congregam, como acontecia no Velho Testamento. Agora fica um monte de pessoas loucas, insensatas, pessoas carnais, dizendo que Deus não habita em templo feito por mão do homem e proibindo as pessoas de irem para a igreja, de frequentar a casa do Senhor. Fuja dessas pessoas, irmão, que são pessoas carnais, que se apostataram da fé, ok? Mas eu vou trazer todo o mistério, que os apóstolos, discípulos, frequentavam a casa de oração. Muitos não conhecem isso, mas eu vou trazer para vocês, tá? Então, irmão, nós temos igreja aí com nome, né? Igreja Jesus é o Senhor, Igreja Salvação. Isso não está errado coisa nenhuma. Aí ficam as pessoas, sei o que, brigando por causa de placas de nome de igreja. Não, irmão. Se caso eu abrisse um templo, uma igreja, um templo, eu botaria o nome, claro que eu vou botar o nome de Deus ali, né? Por exemplo, né? A casa do Senhor, a casa do Senhor. Então, quem vai ser a casa do Senhor? É o povo que vai estar lá dentro, tá? É o povo que vai estar lá dentro. Mas não é bom a gente botar assim, né? A casa do Senhor, para as pessoas não sabem. Então você bota um nome diferente, né? Jesus é o Senhor, né? Para não botar a casa do Senhor, porque o povo já vai começar a lhe julgar ali. Então, você não tenha nada o que o povo lhe julgar, ok? Então não é bom botar esse nome,
a casa do Senhor, porque já vão lhe julgar. Então, nunca faça nada aquilo que o povo vai lhe julgar. Você tem que ser uma pessoa onde o povo não tem o que lhe julgar, ok? Então, amados irmãos, vocês estão vendo ali, Deus escolhia um lugar e Deus botava um nome. E que nome era esse? Ninguém sabe, ok? Então, eu não brigo com ninguém que tem um nome na placa, de maneira nenhuma, ok? A pessoa pode botar um nome do seu templo, qualquer nome, o nome de Deus ali. Não tem negócio de erro, de coisa de errado aí, coisa nenhuma. Não tem coisa errada nenhuma, ok? Então nós botamos o título ali da igreja. Igreja, né? Igreja, Jesus é o Senhor. Então a igreja somos nós que vamos para o templo, para a casa de oração. Aí fica um monte de pessoas brigando por causa de templo, de igreja, de placa, de nome. Não, irmão. São pessoas insensatas que não buscam a Bíblia e querem ficar contendendo, causando confusão com as pessoas que frequentam a casa de oração, tá? Então fuja dessas pessoas, ok? Só faça orar por elas. Então vamos aqui, irmão, continuar, olha só. Então você veja aqui, meu irmão, tá? Então aqui é o passo a passo que você tem que entender sobre a questão de todos os dízimos, tá? Aqui você está vendo aqui a porção do levita, né? Então olha só. Deixa eu ver aqui. O versículo 6, tá? Deuteronômio 26, versículo 6. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos expulsaram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. Entende, irmão? Então Deus ele fez milagre no Egito, fez sinais e milagres, tá? E milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então aporás perante o Senhor teu Deus e te postares perante ele. Alegar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita e os estrangeiros que estão no meio de ti. Tá, amado? Vamos meditar. Então, veja só, olha só, veja só. Então você veja aqui, amado, que as pessoas estavam dando dízimo em agradecimento a Deus, por Deus ter livrado eles do Egito. E não apenas por isso, mas porque Deus ele pediu o que é dele, né? Trazeis o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Então essa casa que Deus fala não é a parede, não é o templo de Salomão. Deus se refere à sua casa, ao povo, né? Um ajudando a matar a fome do outro, ok? Então você veja ali que incrível. Então nós damos os nossos dízimos, que é uma oferta ao Senhor, em agradecimento. E não somente por agradecimento, porque é mandamento, é lei, é mandamento do Senhor. Mas, irmão Roberto, o dízimo é forçado dar. Se eu não der, eu vou para o inferno. Se eu não tiver condições de dar, eu vou para o inferno por não dar o dízimo. Irmão, claro que não. Claro que você não vai perder sua salvação. Acompanhe esse vídeo que eu vou trazer tudo isso para que vocês entendam. Sobre a lei de Moisés e a lei de Jesus. Irmão, nós temos duas leis. Me acompanhe esse canal, esse vídeo, que você vai entender, ok? Quer aprender? Aprenda somente com Jesus. Tudo que está na Bíblia, acompanhe os passo a passo, ok? Então vamos lá, irmão, olha só. Olha só, veja só. Versículo 12. Quando acabares de separar todos os dízimos,
da tua mesa no ano terceiro, que é o dos dízimos. Então os darás ao levita, ao estrangeiro, aos órfãos e às viúvas, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Irmão, isso aqui é muito incrível, é muito incrível. Então você veja, irmão, que aquela pessoa que dava o dízimo ao Senhor no lugar que o Senhor escolhia, essa mesma pessoa dava o dízimo, tanto para os levitas, as viúvas, os pobres. Irmão, isso aqui é tremendo, é muito tremendo. Então o dízimo nós não podemos dar somente para o levita, somente para o pastor, de maneira nenhuma, ok? Se você tem um irmão vizinho seu, que está passando necessidade, você vai pegar seu dízimo, vai dar para Deus, agradecer a Deus. Senhor, eu te ofereço esse dízimo aqui, e você pega e dá para o irmão, porque você dá o seu dízimo para o seu irmão que está necessitado, é a Deus que você está fazendo isso. Porque o dízimo que Deus pediu é para o povo, para a casa do Senhor. Ok, irmão? E é por isso que Jesus vai dizer: a um destes pequeninos que fizeste, é a mim que está fazendo. Então, quando nós damos o nosso dízimo, a oferta a um irmão, aos pobres, necessitados, viúva, é a Deus que nós já estamos dando o dízimo, ok? Então, nós damos nosso dízimo na igreja, claro. Agora o pastor tem que dar do dízimo. Irmão, me acompanhe esse tema do dízimo, que você tem muitas coisas a descobrir, ok? Muitas coisas a descobrir. Olha só aqui, versículo 13, né? Aos órfãos, às viúvas, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Então veja aqui, meu irmão. Então eles davam o dízimo na cidade aos pobres e também dava para os levitas. Eles primeiro, claro, irmão, claro, né? Eles davam primeiro aos levitas, e também esse que dava o dízimo também dava para os pobres. Não é só para o levita, para dar dízimo ao levita. Irmão, a prova eu estou mostrando aqui. Não era só os levitas que recebiam o dízimo. Olha só, vou ler mais uma vez. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua mesa no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita. Então quem é que Deus está falando aqui, mano? Deus está falando com um servo. Darás aos levitas, ao estrangeiro, aos órfãos e às viúvas. Então Deus está mandando o seu servo dar também para os levitas, as viúvas, os irmãos. É muito tremendo, irmão, é muito tremendo, ok? Então vamos continuar aqui, versículo 13. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei de minha casa. Irmão, isso aqui é muito tremendo. Tirei da minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e aos órfãos, e às viúvas, segundo todos os teus mandamentos. Irmão, isso aqui é muito tremendo, irmão. Olha, muito tremendo. Então nós tiramos da nossa casa para nós dar o quê? Na casa de oração, para nós dar ao pastor. Não só apenas nós damos para o pastor, vocês têm que entender isso. Quando nós vemos um irmão necessitado, nós vamos dar o dízimo para o irmão, tá? Em vez de levar na casa de oração, que não é só na casa de oração. A casa de Deus, irmão, é o povo de Deus. Não é, sabe, irmão? É muito triste essa bagunça que faz com o dízimo. Olha aqui, amado irmão, é muito incrível isso aqui, é muito tremendo, tá? Ó. Então o servo do Senhor aqui, que é o povo de Israel, os judeus, o povo de Israel, que dava o dízimo a Deus. Então Deus está dizendo para esse servo, tá? Olha aqui, né? Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita. Então o servo dava ao levita e também dava para... Irmão, é muito incrível, é muito incrível. Vamos continuar. Ao estrangeiro, aos órfãos e às viúvas, segundo todos os teus mandamentos, que me tem ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei, estando imundo.
nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, abençoou o teu servo, abençoou o teu povo, a Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir este estatuto e juízo. Guarda-os, pois o cumpre de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, irmão, o dízimo, ele é estatuto, é juízo, é um mandamento e é uma lei. Mas é obrigatório, é uma coisa forçada, é que se você não der o dízimo, você vai para o inferno? Claro que não, irmão. Então me acompanhe para você entender tudo, tá? Todo o tema do dízimo. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que ele será por povo seu próprio. Como, entendeu, amado irmão? Está aqui, amado irmão, está aqui. É muito incrível, tá? Então eu quero declarar para todos esses aí insensatos que o dízimo não era dado só para os levitas. Então o povo de Israel, o servo do Senhor, ele não dava o dízimo só para os levitas. Então a prova, eu estou mostrando aqui, irmão. Eu estou mostrando a prova aqui. Então, nós temos que ir ao que diz a Santa Escritura e não o que diz as pessoas aí, os pastores, os incrédulos, os desigrejados. Não vá por ele. Siga somente, irmão, a Bíblia. E Deus fará. E Deus te abençoará naquilo que você necessita, ok? Deus não vai dar prosperidade, enchendo e derramando riqueza, não. Deus vai sustentar o que te falta, ok? Então, amado irmão, me acompanhe o restante aqui de Deuteronômio. Nós vamos ter crônicas que falam do dízimo, crônica, Amós, tá? Irmãos, é muito incrível você conhecer todo o mistério do dízimo, ok? Então é por isso que eu gosto muito de assistir debates, porque ali você vai ver a estratégia que os lobos usam, né? Para você combater um lobo, um falso irmão, um ateu, você tem que estudar eles, ver os debates dele, a estratégia que ele usa para poder querer manipular as escrituras. Então você tem que estudar, tá? Eu sempre assisti os debates do programa Veja Só, né? Vejam Só. Eu sempre acompanhei lá em 2017 a Igreja Adventista, Batista, Assembleia, pró-tribulacionista, tribulacionista e não sei o quê. Todas essas igrejas eu acompanhei no programa Veja Só, sobre questão do dízimo, e nenhum dessas igrejas que eu citei aqui, eles revelam exatamente o que eu estou revelando aqui, tá? Então agora eles vão começar a manifestar a verdade. Por quê? Porque eu estou já manifestando a verdade. Então eles vão dar uma parecido comigo, vai falar realmente a verdade, mas tenha cuidado, que eles estão ficando muito espertos para enganar vocês, ok? Porque não há verdade nas árvores mar, que não se preocupa em salvar as ovelhas. Só quer falar de campanha, de bênção, milagre, campanha, bênção, coisas grandes, mas eles não estão preocupados com vidas que estão morrendo aí fora, pessoas se apostatando da fé, não estão preocupados. Tem muitas ovelhas dentro da igreja que estão mortas espiritualmente. Estão tudo correndo atrás só de bênção, campanha, milagre, coisa grande. Não estão preocupados com a palavra. Porque quando a tempestade vir, nenhuma dessas pessoas, amado irmão, vão estar preparado. Muitas delas vão se entregar para os inimigos. Muitas delas vão dar igual um vento, porque nunca foram preparadas por esses líderes, tá bom? Que Deus, amados irmãos, abençoe a todos vocês. Sejam sábios, aprenda com os verdadeiros sábios do Senhor. Vá para a Bíblia e Deus vai lhe ensinar o que Deus ensinou para os seus sábios, ok? Os seus sábios cristãos que pregam o verdadeiro evangelho, segundo as Escrituras, tá bom? Que Deus abençoe a todos.
Em nome de Jesus, amém. For your mercy and your grace, oh Lord, I believe I worship you. You're the wonder